esse livro é muito interessante, porque ele devia ser, ao invés de ser o retrato de uma família, devia ser o processo de um retrato. Porque esse livro conta um processo. Quanto tempo o cara ficou fazendo o retrato da família Kennedy, né? Você tem a imagem, você tem as imagens finais e você tem uma coisa muito interessante que são, olha, os contatos. Acho que eu tenho esses contatos maior aqui para você. Olha, um contato. Como você faz um retrato, né? Olha o casal Kennedy. Qual será a imagem escolhida? Alguém arrisca? Vamos ver se temos a imagem escolhida aqui. Oh! Talvez não seja a imagem escolhida essa, talvez seja escolhida só para a edição do livro. Desde a época dos egípcios, algumas práticas que se fazem hoje nos retratos já eram feitas. Então, as estátuas dos reis, elas tinham uma expressão geral, bonita, embelezada, tal. O cara não tinha ruga, né? O cara não tinha olheiro, o cara não tinha nada. O cara era uma representação da beleza, né? Se a gente for pegar assim hoje as capas de revistas, as fotos de modelos, mesmo as antigas fotos da Playboy, as pessoas não são as pessoas, né? Elas são a representação de algo que seria uma beleza, né? E o retrato, a gênese do retrato, ou a alma do retrato, é tudo isso, né? É a beleza, é a realidade, é um instante, é você estar captando a alma do cidadão ou alguma coisa a mais, é você não estar captando nada, é só aquele momento mesmo, é só instantâneo. E aí, ao longo dessa história e desse percurso, eu fui entendendo algumas outras coisas. E fui conhecendo também algumas outras pessoas, alguns outros fotógrafos. E eu conheci um cara, que é esse cara aqui, que é um holandês, que fez muitas capas de discos, U2, enfim, bandas e artistas dos anos 80. E que aqui ele usa umas técnicas muito interessantes, né? Ele faz um processo aqui que na época que era o lit print, né? Eu confesso que eu tentei muito fazer isso aqui, mas eu não consegui. Eu tenho uns amigos cientistas malucos de laboratório e a gente ficou tentando fazer coisas desse tipo e não conseguimos. Hoje em dia você faz isso no Photoshop, qualquer criança... Aliás, deve ter até um preset do Instagram que faz esse tipo de coisa, né? Mas isso é muito interessante. Frank Zappa. J.J. Cale. Uma outra coisa é que, vendo um livro desse, né, cheio de artistas e músicos, uma outra coisa que fez com que eu também me tornasse fotógrafo, que eu gostasse de fazer retrato, é a música. Tenho uma relação muito forte com a música e sempre um desejo muito grande de fotografar artistas, músicos, uma possibilidade de se aproximar dos ídolos, né, fazer retrato. São obras-primas, né? Olha isso. Acabo de me lembrar uma coisa, um outro cara também que me perturbou muito quando eu decidi ir para o fotojornalismo, ali quando eu comecei, que eu estava fazendo fotojornalismo, foi um fotógrafo chamado William Klein. Tem um livro dele, Close Up, muito interessante. E eu coloquei a causa de experimentar, né? Se você vai conhecendo uma coisa, vai experimentando. Um dos meus primeiros plantões de domingo na Folha de São Paulo, no jornal, eu fui... O editor lá, Elcio Nagamini, era o editor, ele me deu uma pauta. A pauta era a seguinte: religaram o chafariz da Praça da Sé. Vai lá e faz uma foto pra gente oferecer pra primeira página, só que você tem que estar aqui às 5 da tarde. Eu fui, cheguei lá, tinha um universo de meninos, na época a gente chamava de menino de rua, né? Hoje é criança em situação de... não me lembro agora, mas politicamente correto falando, não é mais menino de rua.
tinha um bando, e naquela época não tinha o crack ainda nas ruas, então as crianças eram amáveis, a gente tinha uma relação. E eu fiquei a tarde inteira fotografando essas crianças lá, pensando no William Klein, com uma lente 20mm, e fiz um ensaio, gastei 6 rolos de filme, voltei pro jornal 6h30, na época não tinha celular, tinha bip, mas eu tava sem bip, cheguei no jornal 6h30, o editor virou pra mim e falou assim, 6h30? Pra que você vai usar essa foto pra quê agora? Pra levar pra casa? Eu fiquei super envergonhado, porque você quer cumprir a coisa direitinho. Mas revelei meus filmes, peguei os contatos e falei assim, nossa, que legal, olha esse trabalho que eu fiz. Ainda bem que eu não voltei às 5 da tarde pra fechar o jornal. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, naquele momento. Essa foto é inspirada no William Klein. Na Sé, naquele domingo, em 1989, 88, não me lembro exatamente o ano. Mas é uma inspiração pura no William Klein. Eu conheci um cara, David Reise, ele era professor de fotografia de alta velocidade na Universidade de Rochester. Ele veio para o Brasil fazer um seminário, fazer uma palestra, não sei o quê, e na época a Folha levou ele para dar uma palestra lá, e ele contou uma história que ele fotografava com o filme rodando na câmera e que criava uns efeitos, mostrou aquilo, eu fiquei fissurado por aquele negócio. Eu estava naquele momento, eu queria fazer um trabalho sobre o nu feminino, queria fazer nu feminino, e não sabia muito bem como fazer. Quando eu descobri essa técnica, eu falei, vou usar isso. Vou usar isso, comecei a experimentar, e acabei desenvolvendo um trabalho que virou o Corpore Insano. Nesse caso aqui, a ideia que estava em jogo era uma coisa que muito em discussão, que era essa relação com o corpo, né? Eu aumento, eu diminuo meu corpo, eu uso alguma coisa para melhorar o meu corpo, eu uso uma coisa para emagrecer, eu vou movimentando meu corpo para lá e para cá, o meu corpo é elástico, ele pode ser o que eu quiser com ele. E representa o nu feminino por conta da representação da mulher, que a mulher se transforma muito, né? A mulher tem uma capacidade de transformação, uma capacidade elástica muito grande, em todos os sentidos. Fiz o trabalho, fiquei, na verdade, 3 anos entre pesquisa, desenvolvimento, experimento, até conseguir terminá-lo. E acabei botando ele embaixo do braço, saí para viajar com ele, estava indo de férias para a Europa e, enfim, por conta de uns amigos que me apresentaram, um diretor de um museu da Holanda, amiga minha, Bel Pedrosa, também uma grande retratista, me apresentou um diretor de um museu e o cara gostou do trabalho e acabou fazendo uma exposição lá, enfim, foi uma exposição coletiva com vários brasileiros, uma exposição chamada Sampa, e esse trabalho meu fez parte dessa exposição. Depois de algum tempo fazendo isso, né, girando o filme na câmera tal, não aguentava mais efeito e estávamos ali em 1995, não me lembro exatamente, mas havia um movimento muito grande em função dos 500 anos de Brasil, ali um monte de gente trabalhando com projeto, não sei o que. Eu falei, vou fazer um projeto também. E fiquei pensando no que fazer, queria fazer retrato de brasileiro, queria fotografar com uma câmera 4x5, filme preto e branco e tal. E aí eu decidi, conversando com os amigos, decidi fotografar o circo brasileiro. E aí fiz um trabalho inteiro de retrato de circense. Eu viajei um pouco, ia para os lugares, para os circos, visitava os circos, fotografava o espetáculo. Depois escolhia 1 ou 2 artistas para fazer um retrato e combinava no dia seguinte para fazer o retrato com eles. E aí nasce aí um trabalho, o circense, que é um trabalho de retratos em preto e branco com artistas de circo.